Pela ordem. Pela ordem. Só um segundo. Vai, Didi primeiro. Adriano, o Didi quer... O que está acontecendo nesse país? Quem é Alexandre de Moraes? Porque, pô, né? É isso, né? É a pergunta surgir do senador e do congressman americano. Mas, ó, a gente vai... tudo faz parte, né, do mesmo processo. Eu quero colocar só um trechinho da entrevista do Paulo, para daí a gente rodar a pauta, porque tem muita coisa ainda para falar para vocês. Paulão, quase 16 mil pessoas assistindo a gente, cara. Fantástico. Queria agradecer todo mundo da audiência. 10 horas e 58 minutos da manhã. Vocês são demais, cara. A gente tá quase... a Jovem Pan com 13.500 e a CNN Brasil com 16 mil. Ou seja, nós estamos aí líderes de audiência no show da manhã. E isso que desespera esses caras. O que somos nós? Somos pessoas com uma webcam, alguma infraestrutura que os assinantes dão aí para ter o pessoal da produção, mas pouca gente fazendo a produção do programa, e boa vontade. E o público está aqui e não está prestigiando as outras emissoras que têm milhões, investimentos milionários, estúdio, cinegrafista, maquiador, figurinista, redação e os caras, né, infraestrutura de distribuição de conteúdo, e os caras não conseguem competir com a gente. Aí a Mônica Bergamo tem que ficar tendo esse piti que ela tá tendo aí. Sim, né? Exato. Isso. É a Jovem. Me tirou. Mas isso aí Freud explica. Isso aí é problema seu e dela, Paulo. Isso aí é coisa de você. Eu não vou resolver, já adianto, spoiler, não vou resolver o problema dela. Mas vamos colocar o trecho que eu separei aqui da entrevista para vocês a respeito dela. O TSE aprovou a regulamentação que tinha o PL da censura nela, né? Basicamente é um copia e cola do PL da censura. E a Daniela Lima, durante essa semana, inclusive, ela falou ainda, tirando sarro, fazendo troça, que só colocaram 2 palavrinhas no que era o PL da censura: período eleitoral. E daí você tem essa matéria da Revista Oeste falando: ao aprovar a regulamentação nas eleições, Carmen Lúcia diz que não será juíza de um mundo caduco. E lá se vão, né, várias resoluções, atropelando o Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, só para vocês terem uma ideia do teor, tá? Dos julgamentos do TSE, para vocês terem uma ideia do nível de psicopatia do que é julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Esse que aprovou essa reforma, colocou dentro deles o PL da censura. O Piperno é um outro jornalista, né? Muito conhecido também. O Piperno vive no mundo da lua. Quem está dizendo é o Constantino, colega dele, não sou eu. Este mundo de Nárnia, onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. É, na prática, o que nós temos na empresa em que ele, Piperno, trabalha. Uma censura imposta, que eles mentem, que não impuseram. Eu gostaria só de lembrar que em Nárnia não há democracia, porque Aslan, que é o leão, que é o rei, só para recordar ao agressor. É isso mesmo. E aí, Didi? O Constantino virou agressor. E aí, o cara acha que onde tem rei não tem democracia, e ele acha que o leão era rei. E o leão não era rei porcaria nenhuma, para quem conhece as crônicas. Bom, eu não conheço nada de Nárnia, não conheço nada dessa literatura. O leão era Deus, era a representação de Cristo. Era uma entidade espiritual. O cara não sabe, pelo amor de Deus. Mas um feixe de luz que saiu do UOL. Um raiozinho de luz. Você vai botar o UOL aqui no programa? Vou botar o UOL no programa. Deixa eu pegar minha roupa radioativa aqui, minha roupa da Hazmat. O chapéu de alumínio. É mais ou menos como se eu fosse me aproximar do reator nuclear de Chernobyl. Exato. Então eu tenho que botar aqui um coletivo. Tirem as crianças da sala que ele vai botar o UOL. Vai, Marco Antônio. Walter Maierovitch critica antecipação de juízo por parte do ministro Gilmar Mendes. Isso é o Revista Oeste, porra. Isso não é o UOL, isso é pegadinha do Faustão. Não, é do UOL. É o colunista do UOL. Ele fala. Mas você não botou o UOL na tela, então tá tudo certo. Não. Eu dei uma brandada. Tá bom, vai. Ele fala. Olha que maravilhoso isso. Ele fala que o ministro Gilmar Mendes, por ter antecipado de forma pública e fora dos autos seu juízo em determinados casos,
Ele é desembargador aposentado, tá? Do TJ aqui de São Paulo e é comentarista no UOL. E Ele fala que Gilmar Mendes deveria ter um mandato. Na verdade, tá mal escrito isso daqui, né? Não é mandato. Gilmar Mendes não tem mandato. Eles agem como se fossem mandatários, como se eles tivessem votos, mas eles não têm um voto. Ele deveria ser impedido do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que o magistrado, ao declarar para o jornal Estado de São Paulo que o ex-presidente Bolsonaro havia confessado um crime, abre aspas, parece que foi uma confissão que todos sabiam, disse Gilmar Mendes, à publicação. Na visão do Mairovitch, Mendes contrariou a Constituição Federal e ele ainda falou, se referiu ao ministro do Supremo como um papagaio que atua como se fosse um formador de opinião. Abre aspas. Isso, a declaração do Gilmar, é motivo para impeachment. O juiz não pode contrariar a Constituição. Gilmar Mendes é um papagaio há muito tempo, como se ele fosse um formador de opiniões. Ele usa esse tipo de estratégia e qual o resultado? As pessoas certamente colocando o Supremo como tribunal político, em que ministros se intrometem em tudo e que ministros pré-julgam, que é o que eles fazem, que é o que ele faz sempre. Paulão. Eu tô de acordo aí. Eu acho que os motivos de impeachment já são abundantes. O que aconteceu com o Supremo Tribunal Federal é que não há mais nenhum pudor. As coisas que os ministros do Supremo Tribunal Federal fazem, elas deixariam aqui um ministro da Suprema Corte Americana, ou mesmo os países europeus, assim, ruborizados. Tantos discursos políticos. Olha, gente, o presidente do tribunal agora, o cara que é o presidente do tribunal, durante o governo Lula, foi pego num evento político partidário dizendo nós derrotamos o bolsonarismo. O que todos esses caras fazem é uma vergonha. Mulheres, familiares, amigos, chegados com causas dentro do Supremo Tribunal Federal e com escritórios de advocacia enchendo o rabo de dinheiro. Ninguém se declara mais impedido em caso algum. O Alexandre, por exemplo, ele é vítima no inquérito lá do golpe e ao mesmo tempo é o juiz. E acaba sendo o acusador também, porque ele controla lá a Polícia Federal que faz a acusação e agora a PGR está jogando junto com ele. É mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, não há mais nenhum tipo de moralidade. Uma coisa que é universal dentro do direito, e eu me impressiono que os advogados sejam tão coniventes com isso que está acontecendo. Eu digo por quê? Porque a profissão do direito acabou no Brasil. Nós temos advogados aqui no chat, eles podem dizer, eu pergunto a vocês que são advogados, você é advogado, Marco Antônio, alguém aqui se esmera para fazer uma peça bonita e tem a esperança de que a solidez do seu direito vai ser levada em consideração no tribunal em lugar da sua relação pessoal com o juiz? Hoje os advogados do Brasil não passam de lobistas de tribunais. Então, advogados que vão nas festinhas do escritório do Sérgio Bermudes ou dos outros bambambãs que fazem festas nababescas, esses escritórios que estão lá vão fazer social, que vão para Gilmar Palusa, em Portugal, advogados que estão no Congresso na Itália, onde está ou os que andam de bermuda no STF, esses são os caras que realmente operam o direito. E o nome é esse, não é mais advogado, é operador do direito. Ou, como eu gosto de dizer, lobista de tribunal. E o que está acontecendo, esse caso do Gilmar Mendes, é só porque eles perderam a vergonha. Eles perderam completamente a vergonha. Ora, o caso do aeroporto de Roma, você vê o caso do aeroporto de Roma é uma coisa absolutamente absurda. O que me impressiona no caso do Gilmar, me deixa assim um pouco consternado, é porque o Gilmar Mendes em termos de qualidade técnica, como jurista, talvez o que a gente tenha de melhor lá no Supremo Tribunal Federal. Só que ele deu um cavalo de pau, que o Gilmar Mendes passou anos defendendo, e ele era um garantista e até em certo ponto legalista, ele deu um cavalo de pau para passar a defender as coisas que ele vem defendendo agora. E eu acho que o que uniu, isso é importante que as pessoas tenham consciência disso, porque eu falava sobre isso antes da eleição, o que uniu os ministros do Supremo Tribunal Federal foi o antibolsonarismo. Sim. E o lavajatismo. Não lavajatismo. Dentro da Lava Jato,
Eu vou lembrar para você uma frase aqui. O faquinha é nosso, ahá, uhu. Quem proferiu essa frase? Os procuradores da Lava Jato nos seus chats. Se você for reparar... Não, o STF destruiu a Lava Jato. A gente não vai entrar nessa polêmica. Se você for reparar na época da Lava Jato, você tinha duas turmas dentro do Supremo Tribunal Federal, e dependendo da turma que você caísse, eram duas turmas para julgar as questões do Supremo Tribunal Federal, e dependendo das turmas que você caísse, você tinha mais ou menos chances de ser liberado. Então, houve uma tensão durante um momento muito grande. Houve uma tensão durante um momento muito grande no Supremo Tribunal Federal entre a Lava Jato, entre os dois grupos dentro do Supremo Tribunal Federal. E o Gilmar Mendes estava dentro de um grupo minoritário. A gente não pode esquecer que a Lava Jato, até determinado momento, até ela entender, até o sistema entender que ela tinha ido longe demais e que o sistema precisava reabilitar a Lava Jato, até aquele momento, quase todos os atos, tanto do Marcelo Bretas como do Sérgio Moro, acabavam validados pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo... Já vou passar para Adriles. Eu não concordo. Não, mas não é concordar, né? Contra a fato, você ter direito à sua própria opinião. Você não pode ter direito aos seus próprios fatos. Seus próprios fatos, você não pode ter direito. Você não pode negar que a Lava Jato, que o Supremo Tribunal Federal, você não pode negar o faquinha nosso, o Ahá Uhu, que era o relator, você não pode negar que o Supremo Tribunal Federal validou praticamente todos os atos da Lava Jato e que não determina, e o Gilmar Mendes estava do outro lado. E não dava momento. Pela ordem. Só um segundo. O Didi primeiro. O Didi quer... O anti-lavajatismo somado ao anti-bolsonarismo foi crucial para estabelecer esse sistema ditatorial que a gente está. O anti-lavajatismo, a saber, o anti-combate à corrupção. Não interessa se teve uma turma, se teve um faquinho que era nosso, eventualmente. O que aconteceu e que prevaleceu foi que a Lava Jato foi arruinada. E arruinada diretamente pelos ministros do STF, em sua maioria. Pessoas que estavam presas foram soltas. Havia 183 pessoas presas por corrupção comprovada, com dinheiro retornado. Essas pessoas estão todas às ruas. A saber, a principal delas, o Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou à presidência da República. Ou seja, existe uma reorganização do establishment corrupto, moralmente, financeiramente corrupto, que foi reabilitado pelo Supremo Tribunal Federal. E o seu principal artífice, seu principal ícone, foi Lula. Isso somado ao anti-bolsonarismo, que o Bolsonaro era um homem que criticava acerbamente o STF. Esses ministros... Eu só não quero desviar da pauta deles. Eram ostracizados em aeroportos, em garagens, em suas casas. Então, com o ego ferido, somado ao anti-lavajatismo, transformaram o Brasil nessa peça ditatorial que a gente hoje está sendo exposta ao mundo. Isso é fato, isso não é uma discussão subjetiva. Acho que o Paulo foi ao banheiro. Deixa eu só voltar aqui. Adriles, teu microfone está muito ruim. Eu vou pedir para você sair e entrar de novo rapidamente. Vamos lá. Eu sei que vai ter que rodar a pauta. Só para complementar esse assunto aí, eu consigo enxergar as duas pontas aí, a do Paulo e a do Adriles. O Paulo está certo quando ele diz que existiam as duas turmas e a depender de que turma caísse, teria um andamento ou outro. É um fato, isso ele está correto. Mas também, do mesmo jeito que ele usou o termo, ele próprio, Paulo Figueiredo, usou o termo aí, cavalo de pau, eles deram cavalo de pau na Lava Jato. Eles deram o Supremo... Aí eu concordo com o Adriles. O Supremo Tribunal Federal deu um cavalo de pau, mesmo os que eram de uma turma ou outra, todos unanimemente resolveram destruir a Lava Jato, e foi isso que aconteceu. Isso é um fato, não dá para esconder. Didi, perfeito. Vamos lá, a gente tem várias pautas ainda para rodar aqui. Só vou pegar um superchat do Caio Parra. Ele mandou pra gente um Dali Paulinho aqui. Obrigado, Caio. Valeu, obrigado aí pela força e pela audiência. Paulo Figueiredo, olha só, a gente tem mais uma pauta que eu acho interessantíssima antes da gente fechar. Pequena pauta, pequeno momento. Cadê que eu vou Adriles? jogar. O Adriles, ele caiu porque o som tava ruim, ele já vai voltar.
deu um tiltzinho no áudio. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? Faça um tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.